Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo Santo Anselmo. Seja bem-vindo ao nosso curso de Catecismo da Igreja Católica. Nesse curso, nós analisaremos, estudaremos detidamente os 2.865 itens do Catecismo da Igreja Católica. Trata-se de uma proposta inovadora e desafiadora, estudarmos detalhadamente todo o Catecismo da Igreja Católica. Essa é a nossa quinta aula, e nessa quinta aula nós concluiremos o capítulo 2 da seção 1, da parte 1 do Catecismo. Esse capítulo 2 da seção 1, parte 1 do Catecismo, trata da revelação divina. Portanto, nós concluiremos na aula de hoje o tema da revelação divina. Antes de entrarmos no tema propriamente, eu gostaria de lhe pedir um favor. Conheça o nosso canal no YouTube, Grupo Santo Anselmo. Conheça o nosso perfil no Facebook e no Instagram, também Grupo Santo Anselmo. Conheça o nosso podcast, Grupo Santo Anselmo. E o nosso site, por óbvio, www.gruposantoanselmo.com.br. Divulgue os nossos vídeos, os nossos textos nos seus grupos de WhatsApp, grupos de paróquia, grupos de interação. Ajude-nos a divulgar a sã doutrina católica a todos os povos, a todas as pessoas. Fique conosco e vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica hoje. Vira a página. E então, dando continuidade à nossa aula, eu gostaria primeiro de situar você no nosso estudo, principalmente você que está chegando agora e está vendo essa como a sua primeira aula. Seria interessante você assistir às 4 aulas iniciais, sem prejuízo, claro, de assistir essa e as próximas aulas. Na primeira aula, na aula número 1, nós abordamos o estudo dos catecismos da Igreja Católica ao longo da história. Isto é, os catecismos que a Igreja adotou, bem como a sua preocupação em instruir o povo de Deus acerca da doutrina católica. Essa aula é muito interessante porque ela é um apanhado histórico da ação instrutiva da Igreja Católica. A aula número 2, que abrange os itens 1 ao 25 do Catecismo, é uma análise da introdução a este Catecismo. Também é um material riquíssimo de informações e de compreensão do Catecismo. A aula de número 3, ela introduz você propriamente no estudo da doutrina católica. A aula de número 3 abrange o capítulo 1 da seção 1, parte 1 do Catecismo. E ela trata de um tema absolutamente singular, com o título O Homem é Capaz de Deus. Veja bem, o Catecismo inicia a sua instrução, inicia a sua formação afirmando que o homem é capaz de Deus, fazendo um diagnóstico da alma do homem, como uma alma que sente sede de Deus, como a corça suspira pelas correntes de águas, como nos diz o salmista. Mas essa necessidade, essa sede que o homem tem de Deus, e até mesmo a capacidade de imaginar a existência de Deus, que é tratada neste capítulo 1, seção 1, parte 1, itens 26 a 49. Ela é limitada. O homem não pode conhecer a Deus por completo. Aí nós vamos para o capítulo 2
da seção 1, parte 1 do Catecismo, itens 50 a 73, que trata da revelação de Deus. Como o homem sente necessidade de estar perto de Deus, ele é capaz de inferir a presença de Deus, a existência de Deus, mas ele não consegue conhecer a Deus. É preciso que Deus venha e se mostre ao homem, que Deus venha e se revele ao homem. Esse é o tema da aula número 4. E hoje, na aula número 5, nós vamos exatamente concluir o tema da revelação de Deus. O autor da carta aos Hebreus nos dá testemunho dessa revelação completa em Cristo. E esse é o tema do nosso primeiro item de hoje, o item 65 do Catecismo da Igreja Católica, que começa citando os versículos 1 e 2 do capítulo 1 da carta aos Hebreus, dizendo que muitas vezes e de muitos modos Deus outrora falou aos nossos pais, sobretudo por meio dos profetas. Agora, nesses últimos tempos, que são os últimos, ele nos falou por meio do seu Filho. Esse texto dá testemunho da revelação. Deus nos falou por muitos modos, por meio das alianças veterotestamentárias. Mas nestes tempos, que Deus está concluindo a sua revelação, ele já nos falou diretamente por meio do seu Filho. Ele já mostrou o seu rosto por meio de Cristo. Cristo é o ápice da revelação. O item 65 do Catecismo nos diz que Cristo, o Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele, em Jesus Cristo, o Pai disse tudo. E não há outra palavra senão essa. Veja bem, com a vinda de Cristo, nós estamos para completar a revelação. Veja que interessante são essas palavras de São João da Cruz, que fecha o item 65 do Catecismo da Igreja Católica. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra, e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por parte aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. É preciso compreender bem o sentido do item 65 do Catecismo da Igreja Católica. Cristo é a plenitude da revelação. Tudo o que Deus quis falar ao homem, tudo o que Deus quis dar a conhecer à humanidade, ele o fez em Cristo Jesus. E o item 66 começa com uma afirmação categórica e que devemos levar muito a sério. Não haverá outra revelação. Presta atenção. Não haverá outra revelação, porque tudo o que havia de ser revelado já o foi em Jesus Cristo. A economia cristã, isto é, o processo de revelação, com uma aliança nova e definitiva, jamais passará. Isto é, não haverá uma nova aliança. E já não há que esperar uma nova revelação, porque tudo o que Deus quis nos falar, já nos falou em Cristo. Essa revelação em Cristo, ela se estende até o momento da morte do último apóstolo, que nós acreditamos, segundo a tradição católica, que foi o apóstolo São João, ali por volta do ano 100 da nossa era, da era cristã.
O item 66 do Catecismo da Igreja Católica afirma que não haverá outra revelação, porque tudo aquilo que Deus quis concluir como revelação à humanidade está fechada e completa em Cristo e em seus apóstolos. Portanto, a revelação tem o seu ápice em Jesus Cristo e é concluída, é fechada com a morte do último apóstolo, que a tradição aponta ser São João, ali por volta do final do primeiro século. Então veja bem, todo aquele processo revelacional que inicia com Adão é concluído em Cristo Jesus e é encerrado com a morte do último apóstolo. Portanto, tudo que Deus tinha a nos dizer acerca da nossa salvação está fechado. Essa revelação é chamada de revelação pública. Pública porque ela é destinada a toda a humanidade. Pública porque ela foi para todos os povos. E pública porque ela é de observância obrigatória por todos nós católicos. Embora a revelação esteja concluída com a morte do último apóstolo, ela não está ainda de todo esclarecida. Ela não está ainda de todo detalhada. Ela não está ainda de todo explicada. Cabe, portanto, à Santa Igreja Católica, cabe, portanto, ao Santo Padre, em comunhão com os bispos de todo o mundo, explicar, detalhar, esclarecer ao longo do tempo o conteúdo e o sentido da revelação que já está concluída, desde a morte do último apóstolo. Eu posso lhe dar um exemplo para que você compreenda bem a situação. Veja, quando São João morre, portanto, no final do século I, obviamente não se concebia a ideia de geração de um filho fora do corpo da mulher, fora de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Esse fenômeno, essa possibilidade, essa tecnologia de juntar o espermatozoide e o óvulo em uma placa de Petri, na forma in vitro, isto é, fora do corpo da mulher, para depois inserir aquele embrião no útero de uma mulher, é uma tecnologia muito recente, da década de 1970. Então, é óbvio que os cristãos do primeiro século e dos séculos seguintes não precisavam considerar essa possibilidade diante da revelação, porque ela simplesmente não existia. Quando chegamos à década de 1970, 1980, quando essas pesquisas chegaram a termo e nós começamos a ter o chamado bebê de proveta, a igreja, então, a partir daquilo que está na revelação, vai interpretar a revelação e vai analisar essa tecnologia do bebê de proveta e explicar se ela é condizente ou não com a revelação. Se ela é ou não moralmente compatível com a revelação. Como a geração in vitro, isto é, o bebê de proveta, geração fora do corpo de uma mulher, ele rompe, ele secciona o aspecto unitivo do procriativo dentro do matrimônio, ele fere a própria concepção de Deus e da igreja acerca do matrimônio. E por isso ele é imoral sob o aspecto católico. Então, a análise católica sobre a geração in vitro,
é uma forma de você compreender por que a igreja, ao longo do tempo, precisa explicar, detalhar e nos fazer entender o que diz a tradição, mesmo diante de eventos modernos que não existiam ao tempo em que ela foi concluída. Esse é o sentido do item 66, do Catecismo da Igreja Católica. Concluindo, a revelação pública, isto é, tudo aquilo que Deus queria e quis nos dizer para que fôssemos salvos, para que tivéssemos com Ele uma relação de amizade e intimidade, foi concluído com a morte do último apóstolo. Todo o processo de revelação está concluído. Nada mais Deus nos tem a dizer. Desde a morte de São João, o depósito da fé, esse tesouro que é a revelação de Deus em Cristo Jesus e a tradição apostólica, está sob a guarda da Santa Igreja Católica, que vai, ao longo do tempo, por meio do Sagrado Magistério, explicar, detalhar e ensinar ao povo de Deus o sentido e o conteúdo da tradição. Ao longo do tempo, nós verificamos a história, diversos momentos, diversas situações, onde pessoas, as mais santas, as mais íntimas de Deus, noticiaram determinadas revelações, determinados encontros místicos com nosso Senhor Jesus Cristo, com os anjos, com Nossa Senhora, onde foram ditas palavras inefáveis de consolo, de fortalecimento, de alegria, de chamada à conversão. Esse conjunto de manifestações, de teofanias ao longo da história, a Igreja denomina de revelações privadas. Nós podemos dar como exemplo das revelações privadas as aparições marianas, as várias vezes em que Nossa Senhora visitou a humanidade. Além de revelações privadas a santos e santas da Santa Igreja Católica. É preciso, entretanto, entender como a Igreja Católica trata das revelações privadas, ou como a Igreja Católica trata as revelações privadas. Sempre que acontece um evento dessa natureza, o bispo da localidade onde aconteceu aquele evento deve proceder uma investigação acerca do próprio evento, de como ele se deu, qual o conteúdo dessa revelação privada, o que foi dito por meio desse santo, por meio dessa pessoa, o que a aparição de um anjo ou de Nossa Senhora disse ao determinado fiel, que foi o seu vidente ou ouvinte. Qual o conteúdo dessa revelação? A partir daí, o bispo vai fazer uma análise dessa manifestação, juntamente com a vida própria da pessoa que diz ter recebido a revelação, e vai verificar a compatibilidade da revelação privada com a revelação pública, com o conteúdo do depósito da fé. E aí, a partir da proposta do bispo, a igreja pode aprovar aquela revelação privada como digna, como merecedora de fé,
Isso significa que a igreja permite que os católicos, os seus fiéis, possam, caso queiram, acreditar naquela revelação privada e constituir em torno daquela mensagem, daquele evento, uma devoção capaz de nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo, porque toda a ação da igreja é cristocêntrica. Em Cristo, por Cristo e em Cristo. Uma vez que a igreja aprove aquela revelação privada, cria-se, via de regra, uma devoção, romarias, capelas, votos. Cria-se um culto em favor daquela revelação. É preciso entender que a igreja é extremamente cuidadosa, reticente e criteriosa na análise dessas revelações privadas. É preciso entender que a igreja tem muito cuidado em aprovar essas revelações privadas. E mesmo quando tais revelações são aprovadas, preste atenção, mesmo quando tais revelações são aprovadas, a igreja não obriga aos fiéis a crença nessas revelações. O item 67 do Catecismo da Igreja Católica vai afirmar que a revelação privada ou as revelações privadas, elas não melhoram, elas não servem para aperfeiçoar, elas não servem para completar, elas não servem para aditar aquilo que já foi dito na revelação pública. A revelação privada, ela deverá ser sempre submetida, subordinada e coerente com a revelação pública. Ela não pode jamais contrariar a revelação pública ou estabelecer nova revelação à margem, ao lado da revelação pública, porque essa já está completa. As revelações privadas são como que mimos, se me permite dizer assim. São como que presentes de Deus, que servem para reforçar a nossa fé, para nos consolar nessa caminhada, para dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. Como Nossa Senhora disse a Juan Diego, em Guadalupe, não estou eu aqui que sou sua mãe, não temas. Veja, Cristo na cruz disse a São João, filho, eis aí a tua mãe. E Nossa Senhora diz ao índio Juan Diego, no dia 12 de dezembro de 1531, na cidade do México, não sou eu a tua mãe que estou aqui? Veja, ela confirma aquilo que Cristo disse a São João. Esse é o fim da revelação privada. Nos consolar, nos animar, nos fortalecer. Portanto, vamos compreender que as revelações privadas são presentes de Deus. E que a igreja, ao reconhecer uma revelação privada, ela não obriga que nós acreditemos naquela revelação privada. Portanto, você pode ser um católico e não acreditar nessa ou naquela revelação privada e viver a sua fé católica sem nenhum prejuízo. Claro que você pode acreditar nas revelações privadas que a igreja aprovou e desenvolver a sua espiritualidade e a sua fé. Mas tome cuidado. Infelizmente, pessoas mal intencionadas se dizem possuidoras de um dom de revelação, se dizem videntes de aparições de Nossa Senhora e muitas vezes ensinam coisas erradas. Exatamente. Infelizmente. Apenas para você ter uma ideia.
existe a notícia de mais de 2.000 aparições marianas ao longo da história. Mais de 2.000 aparições marianas. E a igreja, até hoje, somente reconheceu em torno de 16 aparições. Observe bem, a igreja reconheceu apenas 0,8% de todas as chamadas aparições de Nossa Senhora. Então, vamos pensar como devemos nos relacionar com as revelações privadas. Pense da seguinte maneira. Primeiro passo, procure informar-se. Pergunte ao seu pároco, pergunte ao bispo se você tiver acesso, busque um bom livro, busque um católico piedoso mais experiente e diga o seguinte: tal ou qual revelação foi aprovada pela igreja. Eu vou lhe dar um exemplo bem simples. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. A revelação privada, consistente na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe ao índio Juan Diego, entre os dias 9 e 12 de dezembro de 1531, é uma revelação privada aprovada pela igreja. Eu, então, tenho plena fé e crença na aparição e na mensagem de Guadalupe. Você pode não acreditar em Guadalupe. Perfeito. Mas escolha para a sua devoção pessoal, para o seu culto pessoal, para as suas orações, aquelas revelações privadas aprovadas pela igreja. E se me permite um conselho, afaste-se, seja mais reticente com aquelas revelações privadas ainda não aprovadas pela igreja. Assim, você caminhará de uma maneira mais segura e mais firme na sua fé católica. Como eu já disse em aulas passadas, ao final de cada capítulo, o catecismo nos apresenta um resumo daquele capítulo. Em nosso curso, nós vamos, por óbvio, apenas mencionar esse resumo, sem, obviamente, nos deter em cada item, uma vez que já falamos desses itens. Assim, dos itens 68 ao 73, nós temos os resumos do capítulo 2, da seção 1, da parte 1 do Catecismo da Igreja Católica. E assim concluímos o nosso encontro de hoje, o nosso tema de revelação. Na nossa próxima aula, nós estaremos no artigo 2º do capítulo 2º, da parte 1, seção 1 do Catecismo da Igreja Católica, quando vamos falar da transmissão da revelação divina. Fique conosco e até lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós.